Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a série The Handmaid's Tale, O Conto da Aia. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta por mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma distopia, uma série distópica chamada The Handmaid's Tale, que aqui no Brasil acabou sendo intitulada de O Conto da Aia. Essa série ela é inspirada no livro homônimo, escrito por Margaret Atwood em 1985. Fala sobre uma sociedade dominada basicamente por fanáticos religiosos. Mas antes de falar sobre a série, você já é nosso inscrito? Ainda não é? Então deixa aqui já a sua inscrição, já assina as notificações, já curte esse vídeo. Agora, se você já é nosso inscrito, muito obrigado por estar aqui com mais um vídeo. O tom hoje é um pouco menos alegre, porque dois acontecimentos recentes na história do nosso país me fizeram lembrar deste seriado. Um juiz, ele tirou a guarda da mãe de uma garota porque a mãe levava a menina a frequentar um centro de umbanda. E um outro caso, este ainda mais chocante, um grupo de fanáticos religiosos cercaram um hospital onde estava internada uma menina de 10 anos que durante quase 4 anos foi vítima de abuso sexual por parte de um tio, acabou engravidando, conseguiu na justiça o direito de fazer um aborto. E esses manifestantes religiosos foram lá cercar o hospital para tentar impedir o aborto de ser realizado. Esses dois acontecimentos me fizeram muito lembrar The Handmaid's Tale. Quando a gente fala de distopias, muitas pessoas acham a distopia está imaginando o mundo como ele será. Na verdade, a distopia ela imagina o mundo como ele é. A distopia nada mais é do que uma metáfora para falar sobre o agora, sobre o presente, e não sobre o futuro, e não sobre o que irá acontecer. Quando a Margaret Atwood escreve o seu livro, O Conto da Aia, quando os produtores pegam esse livro e transformam em séries, eles não estão pensando o mundo como ele será, mas eles estão nos mostrando o mundo como ele é. Claro que um pouco mais carregado nas tintas, mas mesmo assim está mostrando o mundo como ele é. E como é este mundo de The Handmaid's Tale? Lá eles acabam parte do pressuposto que os Estados Unidos, como nós conhecemos hoje, foi completamente modificado depois de alguns conflitos, e num desses conflitos toda a classe política foi exterminada. E quem ascende ao poder é um grupo de fanáticos religiosos que tem na Bíblia a sua Constituição. No entanto, esse grupo que ascende ao poder, não pensem vocês que eles estão seguindo exatamente o que está ali na Bíblia, não. Porque as mulheres em geral ali, elas passaram por um problema que as tornaram inférteis. Então tem pouquíssimas mulheres que são férteis, que acabam produzindo filhos. E aí a taxa de natalidade do país caiu drasticamente. Com isso, eles começam a identificar quem são essas mulheres que ainda possuem um útero fértil para gerar filhos. E essas mulheres são meio que escravizadas pelas famílias dos que comandam ali. Escravizadas como? Elas são como se fossem reprodutoras. Então elas são escravizadas, são aprisionadas para gerar filhos. E como que elas geram esses filhos? A cada mês elas são submetidas a um ritual. E esse ritual é uma das coisas mais chocantes, tanto da série quanto do livro. É um ritual em que o casal, que é o detentor dessa escrava, dessa aia, o marido vai estuprar essa aia para gerar um filho, e isso sob os olhos da própria esposa. E antes que esse estupro seja consumado, eles pegam a Bíblia, leem uma passagem bíblica. Na passagem lida é a passagem em que Leia oferece a sua escrava para Abraão, para que Abraão possa gerar um filho através da sua aia. Porque na Bíblia e nos textos mais antigos era assim que funcionava, né? Quando uma esposa
não conseguia gerar filhos, geralmente ela oferecia a sua escrava para o marido, e aí o marido ia gerar filhos, e esse filho gerado pela escrava não seria da escrava, seria da ama dela. E a série ela revive isso para os tempos de agora. Então o que acontece ali é um estupro, de fato, sendo abalizado pelo código bíblico. Mas não é só isso que destaca-se nesse universo pensado pela Margaret Atwood e colocado em cores tão vivas pela série The Handmaid's Tale. Ali também você vai ter uma total nulidade do que é ser mulher. Então não é permitido que as mulheres usem maquiagens, que elas cortem os cabelos, que elas usem joias. As aias, ou seja, as mulheres que são destinadas a gerar filhos através do estupro de seus amos, elas acabam usando um traje único, no qual tampam o rosto, e a elas não são permitida a leitura, não é permitida o estudo, não é permitido que elas se manifestem intelectualmente. Já as mulheres de castas mais altas, também a elas não são permitido nada disso. O que diferencia são as roupas. Então, são roupas únicas para todas as da casta maior e uma roupa única para todas as mulheres que são aias, né? Você tem aí segundo a série, se eu coloco todo mundo vestido igual, eu não corro o risco de perder essas pessoas para a vaidade, para a luxúria, por assim dizer. E essa questão da uniformização das vestimentas acomete também toda a sociedade ali desses novos Estados Unidos. Outras coisas importantes a serem destacadas é que qualquer pessoa que faça alguma coisa tida como contrário ao que a Bíblia diz, essa pessoa é rapidamente punida, seja por enforcamento, seja por apedrejamento. A religião, nesse caso, é o foco central de tudo. E qualquer pessoa que não concorde com isso, qualquer pessoa que discorde, é rapidamente punida pelo olho, que é uma instituição que serve de vigilância para todos os cidadãos do que se tornou os novos Estados Unidos. Então é neste universo que tanto a série quanto a literatura da Margaret Atwood discute intolerância, violência contra a mulher, direitos humanos. São temas que parecem se tratar de um futuro muito distante, mas na verdade a gente está vivendo exatamente aqui, agora. A série está na sua terceira temporada, você encontra as temporadas na Globoplay. A primeira temporada é fantástica, acabou ganhando diversos Emmys e surpreendeu, inclusive, porque é uma série produzida por um canal de streaming, o Hulu, que nem é tão tradicional assim. E foi a primeira série de streaming que chegou ao prêmio máximo do Emmy, que é o prêmio concedido para séries de televisão. É importante você se atentar para a classificação indicativa, uma classificação indicativa para 18 anos. Isso se dá porque a série apresenta momentos absurdamente violentos, não no sentido físico da coisa, mas no sentido psicológico também. É uma série que, para você assistir, você tem que estar muito bem emocionalmente, porque quando o fim de cada episódio é um soco no seu estômago, não espere reviravoltas mirabolantes do roteiro, porque isso você não vai ter. É um roteiro extremamente seco e cruel, assim como a realidade é também. A produção é impecável, uma fotografia incrível, belíssima em diversos momentos. As atuações absurdamente boas, com destaque para Elizabeth Moss, que no primeiro ano acabou ganhando um Emmy por sua interpretação. A série perde um pouco a sua força ao longo da segunda e da terceira temporada. Eu acho que boa parte se explica porque o primeiro livro a primeira temporada é inspirada no livro. Segunda e terceira já são inspirações originais, então acho que isso enfraqueceu um pouco a obra. Eu tendo a acreditar que ao longo das temporadas, principalmente da terceira, o mais importante ali parecia que era submeter a Elizabeth Moss a sofrimentos físicos, e aí acaba virando para mim um masoquismo desnecessário. Mas serve para refletir. Quando eu vi os vídeos da turba daquelas pessoas que se dizem cristãs ao redor do hospital, tentando impedir que uma menina de 10 anos, vítima de um estupro por parte de um parente, pudesse interromper uma gravidez indesejada, aquilo me deixou muito assustado.
Eu fiquei mais assustado ainda quando eu percebi que essa mesma turba de pessoas que se dizem cristãs xingaram, tanto acusaram, né, e xingaram tanto a menina quanto o médico de assassinos. Olha só para você perceber como que é imaginado pela Margaret Atwood, não é o futuro, é o agora. É exatamente o presente. É uma política de vigilância dos corpos. Poxa, 10 anos, essa garota passou 4 anos sendo violentada pelo tio. E aí você tem um grupo de pessoas que vem utilizar a religião para legitimar um discurso pró-vida que na verdade não tem nada de pró-vida. Nada. Essas pessoas que se intitulam cristãs, elas não escutam o que Jesus disse. A religião ela acabou se tornando um mecanismo para eu legitimar o meu discurso de intolerância. E quando você analisa as páginas bíblicas, especialmente o Novo Testamento, que é quando Cristo vem, altera o que foi dito até então, no Novo Testamento, quando você faz uma análise profunda dos ensinamentos de Jesus e você põe na balança o comportamento dessas pessoas que se auto-intitulam cristãs, você percebe que a Bíblia e Jesus é a última coisa que esse pessoal está analisando. Quando a gente assiste The Handmaid's Tale e você termina um episódio e você pensa, nossa, que horrível! E aí você encara a realidade, você percebe que a realidade consegue ser ainda mais acachapante. É uma série adulta e é importante, principalmente agora, que nós pensemos. Porque o não pensamento permite que se afloresçam essas ideias e o florescimento dessas ideias é extremamente problemático para a liberdade. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a série The Handmaid's Tale e usando ela como paralelo para pensarmos a situação do país atualmente. Espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.